Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma aula prática, mais uma determinação. Hoje vai ser a determinação de cinzas, uma técnica super simples e fácil de ser feita, tá? Primeiro passo, vamos conhecer o equipamento, né? Chama-se mufla e na verdade nada mais é do que um forno, tá? Que atinge altas temperaturas. Então essa mufla ela vai até 1200 graus. Mas nós não vamos utilizar essa temperatura toda, porque para alimentos, né, a gente trabalha ali mais ou menos entre 500 e no máximo 600 graus Celsius, tá bom? Então, dependendo da tua metodologia, ela vai te indicar qual a temperatura adequada para a incineração daquele alimento, tá? Então, normalmente, no máximo 600 graus, mas a gente trabalha sempre ali dependendo 500, 550. Então, vai ficar mais ou menos a essa temperatura, né, esse equipamento. Então, o maior cuidado ao manusear uma mufla é justamente por ela ser muito quente, tá? E aí ter o risco de se queimar. Mas fora isso, ela é bem tranquila de ser trabalhada, tá? Então, nós vamos fazer uma incineração do nosso alimento, tá? A essa temperatura de mais ou menos 500 graus Celsius. Quando a gente faz essa incineração, o nosso alimento ele vira uma cinza. Ou seja, ficam ali só os compostos minerais, porque toda a parte orgânica vai ser decomposta, tá bom? E vai ficar as nossas cinzas, que são os nossos minerais. Então essa aqui é a mufla, como eu falei, é um forno. Eu vou abrir para você que ela está desligada, então nesse momento não tem problema, né? Toda a parede, toda refratária, né? Temos aqui alguns cabinhos, tá? Então essa nossa está desligada, não tem problema, tá certo? Porém, quando ela estiver ligada, né, nós só vamos poder manuseá-la com essa pinça aqui de cano longo, tá certo? Existe outra que é a que a gente usa normalmente na prática de umidade, e ela é menorzinha, tá? Essa aqui já é maior. E também vamos utilizar a luva, tá? A luva térmica, tá certo? Ela é grandona. Ela não é tão assim, ela é confortável, mas para a gente fazer o manuseio, ela fica meio complicada, né? Porque você tem que colocar a mão aqui para pegar o cadinho, e aí você tem que ter um bom controle na mão, tá certo? Mas isso é uma questãozinha de prática, né? Você mexendo um pouquinho, você já pega um pouquinho do jeito. Porque quando isso aqui estiver bem quente, que depois eu vou mostrar para vocês, quando nós abrirmos um detalhe, nunca abra, nunca fique de frente para a mufla e abra. Você sempre tem que ficar na lateral, tá certo? Sempre fique distante, porque ele vai sair um vapor muito, né, quente. Esse aqui vai estar super quente. E aí você vai vir com a luva e essa pinça de cano longo para poder pegar o seu cabinho, tá certo? E aí, obviamente, não põe a mão embaixo, porque seu cabinho vai estar muito quente. Se você quiser, você pode estar com um paninho, tá? Embaixo. Para quando você pegar o seu cadinho, você ir manuseando ele com um paninho embaixo, tá? Só para você ficar mais tranquilo com relação ao trajeto do cadinho até o dessecador, tá? Então, nesse momento, você vai ter que estar a uma distância, sempre distante, porque realmente fica muito quente isso aqui. E aí, fecha. Essa mufla, né, ela tem também essa saídazinha de ar, que é interessante. Antes de você abrir a mufla, tá? Você pode liberar um pouquinho o ar, mas você não vai pegar com a mão, tá? Você vem aqui com a pinça e levanta, tá certo? Ou simplesmente dá uma empurradinha, empurra um pouquinho, ó, e deixa o ar sair, tá certo? Então, esse é o nosso equipamento para determinação de cinzas, a mufla. Aqui nós temos a parte que liga, tá certo? É bem simples, você vai ligar e vai colocar a temperatura que você deseja. E aí essa mufla vai aumentando a temperatura de tempos em tempos. Ela chega a 100, dá uma pausa. Depois ela começa a subir, vai para 150, para 200 e ela vai fazendo a rampa de aquecimento até chegar à temperatura que a gente deseja. E aí você vai deixar o seu alimento, né, sendo incinerado pelo tempo necessário, dependendo do seu alimento, da sua técnica, para que você possa retirá-lo depois de um tempo.
E o fluxo, eu vou estar mostrando para vocês agora qual vai ser o procedimento, né? É basicamente o mesmo procedimento da determinação de umidade. Vamos pegar um cadinho, escolher 3 cadinhos, vamos identificá-los, vamos colocá-los na mufla para fazer uma incineração inicial de qualquer matéria orgânica que esteja nesse cadinho, por mais ou menos umas 2 horas também de incineração. Depois desse tempo, vamos tirar esse cadinho de lá de dentro e colocar dentro de um dessecador, tá? Depois que ele esfriar, nós vamos fazer a pesagem da nossa amostra. Após a amostra pesada, nós vamos colocá-lo dentro da mufla. Se a mufla estiver desligada, como é o caso aqui, você pode até colocar o seu alimento, né, o seu cadinho com sua amostra aqui dentro, fechar e fazer a ligação da temperatura, né? Como ele faz uma rampa de aquecimento, ele não aquece de 0 a 500 graus, né? Não é assim, ele vai fazer na rampa. Então, você colocar o seu alimento ali, ele vai aquecendo junto, né? Conforme a temperatura vai aumentando, ele vai aquecendo. Se essa mufla já estiver ligada, porque já está com alguma amostra lá dentro, e você tem que colocar o seu alimento, né? Com ela já a 500 graus, aí a gente faz uma etapa antes, que é carbonizar o nosso alimento em uma manta aquecedora ou em uma chapa térmica, tá? Uma fonte de calor, para que esse alimento ele carbonize inicialmente, para depois a gente levá-lo para dentro da mufla. Mas por que fazer essa etapa de carbonização antes? Isso quando a mufla já está ligada. Porque como a amostra ela vai estar úmida, né? Ela vai ter umidade. Se você colocá-la aqui a 500 graus, essa umidade ela pode evaporar muito rápido. A partir do momento que você vai chegando perto da mufla, logo na portinha aqui, que vai estar super quente, essa sua amostra ela pode evaporar. Ela pode, né? Você pode perder a amostra quando ela faz essa evaporação. Então, uma recomendação é a gente fazer logo uma carbonização antes, para evitar esse impacto na hora que a gente estiver colocando a amostra, né, com certa umidade dentro da mufla, tá bom? Então, esse é o passo a passo que a gente vai ver a partir de agora.
Agora que as cinzas já ficaram brancas ou levemente acinzentadas, nós vamos diminuir essa temperatura para baixar a temperatura da mufla, já que eu vou retirar todos os cadinhos daqui de dentro, para poder colocar no dessecador, tá? Então eu vou padronizar agora a temperatura para 200 graus e depois padronizo para 150. E aí eu começo a retirar os cadinhos de dentro da mufla, tá certo? Pronto, padronizado. Agora é aguardar a temperatura baixar. O cálculo das cinzas é feito com base nessa fórmula. A porcentagem de cinzas ou a porcentagem do resíduo mineral fixo vai ser o peso das cinzas dividido pelo peso da amostra inicial vezes 100. Pegando o exemplo de uma das amostras, nós tivemos que o peso da amostra foi 3,1230 gramas, o peso do cadinho foi 40,6731 gramas, e o peso das cinzas, tivemos que fazer uma subtração, né? Então, o peso do conjunto incinerado, que é o cadinho mais amostra, deu 40,7860. Subtraindo esse valor do peso do cadinho, nós vamos ter exatamente o peso das cinzas, que foi de 0,1129 gramas. Então, percebam que a amostra entrou com aproximadamente, 3 gramas e saiu com 0,11. Colocando esses dados na fórmula, vamos obter a seguinte informação. Peso das cinzas, 0,1129, dividido pelo peso da amostra, 3,1230 multiplicado por 100. Esse valor vai dar 3,61%. Então, a minha amostra ela tem 3,61% de minerais, tá? E aí, dessa mesma forma, eu procedo para os demais cadinhos e repetições feitas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.